Bom dia a todos. Queria cumprimentar a plateia na pessoa do Sr. Presidente da Câmara pela hospitalidade, obviamente, para este evento. A todos os presentes, não só os que estão neste painel, mas também no anterior. E, sobretudo, agradecer ao ativismo de pessoas como o professor Paulo Moraes e o João Paulo Batalha, a quem muito este país tem de agradecer também este combate. Nós poderíamos começar. Deixem-me só ver, porque estou habituado a ter o ecrã à minha frente. Podemos perguntar porque é que nós temos um inspetor tributário numa ação sobre a corrupção. A verdade é que, e permitam-me um exagero, vou ser uma espécie de abelha negra, mas se nós temos, para ter um terrorista, temos de ter uma bomba e, à partida, o CEF iria controlar o terrorista, o CEF que foi destruído de forma obtusa, e a AT, através das alfândegas, iria controlar a bomba. Ora, quando nós falamos de corruptores e corrompidos, temos obviamente de falar de vantagens. E nas vantagens, obviamente, estamos a falar de dinheiro, estamos a falar de bens, estamos a falar de cunhas, promessas, compromissos, seja aquilo que for. E aí a AT tem, obviamente, um papel importante a desempenhar. É interessante que nós estamos a falar de 20 anos sobre a Convenção Anticorrupção das Nações Unidas e um dos documentos mais antigos, que infelizmente não tem sido atualizado, é o Manual de Sensibilização dos Inspectores Tributários para o Fenómeno da Corrupção. É um documento produzido pelas Nações Unidas, na altura com a ajuda dos Inspectores Sem Fronteiras, uma organização que também trabalha junto às Nações Unidas, e que alertava os inspectores tributários de todo o mundo para a necessidade de, nas suas ações de inspeção, verificarem aquilo que poderiam ser indícios de corrupção, praticadas, obviamente, por entidades privadas junto de entidades públicas. Não apenas aquelas que tinham a ver com o fisco ou com as alfândegas, mas, obviamente, com aquilo que era a relação com a administração pública. E isso é algo tão importante que, se nós, inspectores tributários, se olharmos para dentro da nossa intranet, praticamente não encontramos informação. E esse manual está lá, mas está praticamente escondido. Ou seja, não há uma sensibilização. Falamos de corrupção, falamos da necessidade de sensibilizar todas estas entidades para esse fenómeno, mas depois praticamente não falamos na formação daquilo que são os inspectores tributários e são os inspectores aduaneiros. E essas, sim, são as grandes dificuldades que nós enfrentamos, para além daquelas que são óbvias, e que resultam do fenómeno de corrupção em si, dos pactos de silêncio, dos conluios, com técnicas cada vez mais complexas, em que, neste momento, a própria inteligência artificial está a ser utilizada para ocultar aquilo que são os fenómenos de corrupção e, sobretudo, as vantagens. Só por curiosidade, numa das últimas ações realizadas por inspectores tributários, e sabíamos nós, porque, entretanto, através da interseção de chamadas telefónicas, tinha sido obtida a informação em que as contrapartidas estavam a ser efetuadas através de criptomoedas, sabíamos que existiam pelo menos um disco externo onde estaria a carteira com essas criptomoedas. Muito bem, nós conseguimos deitar as mãos, entre aspas, a esse disco externo onde saberíamos que estariam essa carteira, mas não conseguimos aceder à carteira. E, portanto, nós temos dificuldade neste momento, por exemplo, em não só chegar à carteira, saber o valor em que está, saber onde é que está assediado ou se aquele valor já foi utilizado, se há origem, se nós conseguimos fazer um traceamento, um retracing de todo esse material utilizado na ação de corrupção. Essas são as dificuldades cada vez mais que nós temos de enfrentar. Além daquilo que é óbvio, que é a escassez de recursos humanos e técnicos. Eu acho que é uma realidade não só no MP, é uma realidade na Polícia Judiciária, é uma realidade em todos os OPCs. Mas temos aqui um problema grave que eu acho que nós não temos conseguido ultrapassar em Portugal. Não será apenas uma realidade de Portugal, mas é o facto dos nossos OPCs estarem muito preocupados com a sua quinta. O meu OPC, o meu umbigo é maior do que o umbigo do meu parceiro do lado. E há sempre uma necessidade de sermos melhores ou sermos maiores do que os outros parceiros, mesmo quando temos de lidar com eles de forma constante. Os inspectores tributários e os inspectores aduaneiros são chamados muitas vezes como peritos pelo Ministério Público em muitas das ações de investigação, colaboram com a Polícia Judiciária, com a GNR, com a PSP, com o ex-CEF, com a ASAI, com a Inspeção de Trabalho, a Inspeção da Segurança Social, a Inspeção dos Fundos Europeus. E depois há uma dificuldade em que esta parceria seja efetiva. Eu não estou a dizer que entre responsáveis das entidades haja esse problema, mas
Quando nós passamos à vida real, quando passamos ao terreno, há muitas vezes a dificuldade em ultrapassar essa quintinha, em saber quem coordena quem, em saber quem manda em quem. E isso é uma dificuldade acrescida no relacionamento que nós temos com todas essas entidades. É sentido por nós, como será certamente sentido por inspectores ou agentes de outros OPCs. É óbvio que, quando nós estamos a falar, e nós temos essa realidade ultimamente, a corrupção e a Sra. Procuradora do Ministério Público aqui presente fez uma enumeração de tudo aquilo que pode corresponder à corrupção, não só apenas na sua definição em termos de dicionário, mas também dos crimes que poderão estar ligados ao fenómeno da corrupção. Esta é uma realidade extremamente difícil de lidar e eu queria trazer-vos alguns números, é de feito profissional, mas queria trazer alguns números daquilo que é o combate à fraude e evasão fiscal em Portugal e depois a investigação criminal da AT. Melhor assim. No ano 2022, a receita fiscal gerida pela Autoridade Tributária e Aduaneira foi de cerca de 58 mil milhões. Os inspectores tributários e aduaneiros, através das suas ações, fizeram correções superiores a 1.200 milhões de euros, através de 53 mil ações de inspeção. O número de cláusulas anti-abuso tem vindo a aumentar, felizmente, é uma das situações que nós tínhamos alguma dificuldade e neste momento, em 2022, foram 278 a aplicação de cláusula anti-abuso, com mais de 2.600 processos de inquérito de crime por crime fiscal. Curiosamente, uma nota adicional também para os colegas que são inspectores aduaneiros, foram apreendidos em 2022 52 milhões de cigarros e mais de 4 toneladas de drogas através da ação da Autoridade Tributária e Aduaneira. Quando muitas vezes nós falamos sobre o investimento feito em inspeção, em regulação, é necessário perceber também qual é o impacto desse investimento. Um dos estudos mais recentes feitos pelo IRS americano, pela AT dos Estados Unidos, se me permitem, apresenta que cada dólar investido em inspeção corresponde a um retorno entre 12 a 21 dólares. Ou seja, o Estado, quando investe neste tipo de OPCs, quando investe neste tipo de agentes, não está nunca a perder dinheiro, estará sempre a recuperar entre 12 a 21 vezes aquilo que é investido. E essa é uma realidade que é preciso transmitir, porque os nossos políticos têm muita dificuldade em fazer esta conta. Ok. Em termos de investigação criminal na AT, esta é uma realidade que alguns consideram muito recente, mas a verdade é que nós estamos a falar de duas instituições, quando elas são fundidas em 2012 na AT, que é a Direção-Geral dos Impostos e a Direção-Geral das Alfândegas, a de GAEC. Estamos a falar das alfândegas com cerca de 600 anos em Portugal, estamos a falar dos impostos que a caminho dos 200 anos, portanto não são entidades criadas nem há 20, nem há 30, nem na democracia, vêm ainda da monarquia, e portanto há infelizmente muitos hábitos que se vão mantendo. A investigação criminal sempre foi uma realidade, mesmo quando ela poderia ser dentro ou estar dentro dessas estruturas de uma forma mais informal. Em 2022 estamos a falar de mais de 460 ações de busca, mais de 2.200 arguidos constituídos, 117 interseções de comunicações e 22 detenções realizadas durante ações de inspeções tributárias e aduaneiras. Estamos a falar de valores bastante significativos em termos de veículos e de contas bancárias, mas eu gostava de que vocês olhassem para um ponto interessante, que são os milhões de euros apreendidos em numerário. Estamos a falar de mais de 3 milhões de euros apreendidos em numerário, num ano. Não estamos a falar apenas nem de quinhentinhos, nem de fotocópias em envelopes, ou envelopes perdidos no meio de livros. Estamos a falar de mais de 3 milhões de euros apreendidos em numerário. E isto é necessário para nós termos a noção daquilo que é a economia paralela em Portugal. Foram mais de 34 milhões de euros em mercadoria apreendida. As operações conjuntas realizadas pela AT têm sido fundamentais. Elas resultam de operações, obviamente, como eu tinha dito, com o Ministério Público, o PJ, PSP, GNR. Estas são as ações mais relevantes durante o ano de 2022. Eu gostava que vocês olhassem para aquela que é a Operação Admiral, ou Admiral, que foi uma das grandes operações realizadas naquele ano, juntamente com a Procuradoria Europeia, inclusivamente ela está a ser gerida pela Procuradoria Europeia no Luxemburgo. Foram 17 países em que foi realizada a ação. O cálculo daquilo que é o valor perdido nesses países ultrapassa os 2 mil milhões de euros. Só em Portugal, e apenas num caso, são 80 milhões de euros que estarão em casa. E, portanto, há uma realidade em termos de crime económico e crime fiscal
que por vezes passa despercebida ou é só analisada quando aparece um número a falar de economia paralela ou a falar de qualquer ação que acontece. Esta é uma realidade diária, é uma realidade constante e é uma luta diária, obviamente, de quem trabalha na Autoridade Tributária e Aduaneira. Há pouco foi falado também da questão da criação da empresa na hora e na facilidade com que nós conseguimos criar pessoas jurídicas com cada vez maior facilidade. Nós não estamos aqui a falar da necessidade, obviamente, de criar problemas à criação de empresas. Tudo aquilo que seja desburocratizar a administração pública será bem-vindo. Isso tem, obviamente, implicações depois na nossa atuação. Na atuação da Polícia Judiciária, na atuação do Ministério Público, na atuação da AT. Ora, é a AT que tem um mecanismo criado neste momento de facilitar, não é só a AT, obviamente, mas permitam-me também aqui o exagero do boneco, se não se importam, mas de criar as empresas na hora. Durante muitos anos, aquilo que nós tínhamos era uma aposta imediata em que os inspectores tributários, ao fim de algumas semanas ou meses, estariam junto dessas empresas tentando averiguar se aquela empresa era real, se a atividade corresponderia àquela que era a verdadeira, se as pessoas que se davam como administradores ou como sócios gerentes eram aqueles que estavam no terreno exatamente a trabalhar, se eram aqueles que executavam as ordens ou não. O problema é que há um retrocesso nessas ações e isso tem facilitado tudo aquilo que tem a ver com questões de branqueamento. E, portanto, quando nós temos associações criminosas internacionais cada vez mais bem preparadas e que estão sempre à procura das lacunas em qualquer país, tentando encontrar a melhor forma de fazer lavar esse dinheiro, Portugal, neste momento, tem aqui uma lacuna que está a ser aproveitada. Obviamente que o trabalho que tem sido feito, quer pela Polícia Judiciária, quer pela AT, tem conseguido recuperar ou, pelo menos, evitar que muitas dessas pessoas jurídicas que são criadas contribuam para o branqueamento. Mas a verdade é que os valores que nós temos tido de branqueamento têm vindo a aumentar constantemente nos últimos anos. E, portanto, uma ação, se calhar, mais no terreno por parte dos inspectores tributários e aduaneiros, acompanhados, obviamente, por outros OPCs, poderia corresponder a uma luta mais eficaz na questão do branqueamento. Ou então, alguém que nos diga quem é que interessa manter Portugal como um lugar de passagem ou de lavagem de dinheiro. Exatamente porque Portugal apresenta neste momento números demasiado elevados para a nossa realidade em termos de economia paralela. De acordo com o Observatório de Gestão da Fraude, junto à Faculdade de Economia do Porto, em 2022, a economia paralela seria de 34,37% do PIB. Só por curiosidade, isso corresponde a 6 orçamentos para a saúde e a 30% da dívida pública do país. Eles fazem uma conta muito simples, obviamente que apenas por uma questão de utilização também do mediatismo que é necessário trazer esta questão. Se no limite nós aplicássemos uma simples taxa de 20%, estaríamos a falar de mais de 16 milhões de euros de imposto que seria devido ao Estado. Estaríamos a falar de que esse valor corresponderia a 121% da despesa do Orçamento de Estado com saúde ou a 160% da despesa do Orçamento de Estado com educação. São realidades que às vezes nos incomodam e que nos deixam perplexos. Ou seja, como é que a autoridade tributária, que tudo sabe sobre o país, como é que os OPCs, embora tenham cada vez menos meios, mas há uma sensação de que também são cada vez mais intrusivos na sua ação, conseguem viver com uma realidade deste género, em que 35%, mais de um terço da economia portuguesa está fora do radar do fisco ou de outras entidades. Agora, há situações que nós poderíamos resolver de alguma forma e que poderiam corresponder não só a uma luta contra a economia paralela, mas também à forma de nós trazermos uma realidade diferente em termos de justiça fiscal. Aquilo que... Quando nós falamos de taxar os super ricos, quando nós falamos de justiça fiscal, obviamente que o combate à economia paralela seria uma das realidades. A outra realidade seria tentar perceber se quem pode contribuir para o Estado está a contribuir na exata medida. O estudo que está aqui mencionado, os valores que estão aqui mencionados, são um estudo realizado pela Oxfam e pelos Greens junto do Parlamento Europeu. São valores que foram validados por entidades como a Tax Justice Network e a Trade Unions for Tax Justice, nas quais a APIT colabora. Estamos a falar aqui de um imposto de 1,7% apenas sobre o património superior à última linha de tributação em termos de IRS, apenas sobre o que estiver acima, corresponderia a 213,13 mil milhões de euros na União Europeia. De realçar que os 0,5% dos mais ricos, e atenção que em Portugal basta ter um rendimento, uma remuneração líquida superior a 1.800 euros para ser considerado classe média alta, esta é a realidade do país,
o que não faz sentido. Eu acho que todos nós aqui percebemos que isso não pode ser normal num país como o nosso, mas essa é a realidade. Estes 0,5% nos últimos 10 anos viram aumentar as suas fortunas em mais de 35%. Qual seria o valor em Portugal? Seria um valor de cerca de 3,7 mil milhões de euros que resultaria da aplicação deste imposto sobre os ultra-ricos. Temos também a realidade dos offshores. Obviamente que ter uma conta offshore não é um crime por si, ou seja, eu posso criar uma conta nas Ilhas Caimão ou nas Ilhas Virgens Britânicas, isso não corresponde a uma fuga, desde que os valores sejam, obviamente, declarados, tenham sido tributados e eu depois posso, obviamente, colocar esses montantes noutro local. Agora, a verdade também é que nós conseguimos encontrar, e temos vindo a encontrar, a saída de capitais, normalmente não através de bancos nacionais, mas através de bancos que utilizam novamente Portugal como local de passagem desses montantes, que têm vindo a escapar àquilo que é a tributação justa. A nível europeu, estamos a falar apenas de valor já aqui de imposto de cerca de 59,5 mil milhões de euros. No caso de Portugal, corresponderia a cerca de 473 milhões de euros. Eu sei que são muitos números, é mesmo defeito profissional, é a história, nós trabalhamos com isto todos os dias. Ora, se nós estamos então a falar de valores recuperáveis superiores a 272 mil milhões de euros na União Europeia, isso corresponderia a cerca de 1,75% do PIB total da União Europeia, corresponderia a distribuir a cada agregado familiar na União Europeia cerca de 1.300 euros por ano. Qual seria a realidade em Portugal? Estaríamos então a falar de cerca de 4,2 mil milhões de euros. Isto cobre 62% das medidas de acessibilidade energética. Corresponde a 125.258 salários de professores. Cobre 26% das despesas de saúde ou então a pagar ou a empregar mais de 200 mil enfermeiros. Cobre 83% do orçamento de transportes públicos. E, caso não quisessem aplicar desta maneira, poderíamos simplesmente distribuir mais de 1.000 euros a cada agregado familiar em Portugal ou pagar mais de 90% daquilo que é o consumo energético de cada família. Qual é o grande problema que nós neste momento enfrentamos? É que o capital humano da AT vive numa situação de autofagia. Não por sua vontade, mas porque alguém decidiu que a AT, neste momento, quanto menos fizer em termos de inspeção, melhor. Poderemos estar a falar, obviamente, de vontade administrativa, podemos estar a falar de diretores que não sabem o que é inspeção, que não querem saber e que, portanto, não investem na inspeção, mas podemos também estar a falar de orientações políticas. A verdade é que nós vamos, nos quadros seguintes, eu serei extremamente rápido, eu sei que tenho pouco tempo, mas estaremos sempre a falar de situações em que nós temos pessoal altamente preparado, temos um capital humano dentro da inspeção tributária que é provavelmente o mais bem preparado para a investigação, não me leva mal do Luís, mais bem preparado para ou fazer o combate ao crime económico e fiscal ou colaborar de forma bastante próxima no combate ao crime económico e fiscal e que está a ser desviado para outras atividades. E, portanto, quando vocês virem os números seguintes, vamos perceber que aquilo, uma coisa é o discurso político, combate à fraude, combate à evasão fiscal, mas temos a acreditar apenas em 1/3 daquilo que é dito. Porque é aquilo que não acontece na AT, que é quando nós verificamos que o capital humano da AT tem vindo a degradar-se de forma acentuada. Estamos a falar de uma média etária superior a 56 anos. Não há nenhuma empresa, nenhuma estrutura que consiga sobreviver com uma média etária deste género e, sobretudo, sem uma substituição geracional. Aquilo que nós vamos enfrentar nos próximos 3 a 4 anos é uma perda de 30% a 40% do capital humano da AT, que será substituído ou melhor, a saída de cada 4 será substituída pela entrada de uma pessoa. Acreditar que simplesmente que os computadores irão fazer todo este trabalho é impossível, exatamente. Ninguém pretende aqui, obviamente, parar a evolução tecnológica. Mas, meus amigos, nós estamos a falar, neste caso, apenas de Portugal. Nós temos uma iliteracia tecnológica que é superior a 1/3 do país. Mesmo com a maior parte das pessoas, os números da Fundação Francisco Manuel dos Santos apresentam que 90% da população tem ou telefone, ou um computador portátil, ou os dois. A verdade é que o facto de termos um smartphone não significa que consigamos utilizar esse mecanismo para lidar com o fisco ou com lidar com a segurança social. E, portanto, obviamente, o fisco, a segurança social, todas estas estruturas têm, obviamente, de continuar a apostar na evolução tecnológica, mas não podem esquecer que têm uma população muito envelhecida e com alguma dificuldade na literacia digital. E, portanto, não podem desaparecer da sua presença. No início da manhã estava a falar com o Sr. Presidente da Câmara
Uma das queixas que as populações têm é a dificuldade neste momento em aceder aos serviços públicos e, sobretudo, ao fisco. As portas estão fechadas, funcionam por marcação, dirigem as pessoas para o atendimento telefónico, quando a maior parte das pessoas precisa de falar com alguém, precisa de conversar com alguém, de expor a sua situação e ter uma resposta presencial. E isso é algo que o fisco não pode desaparecer, porque aquilo que nós vimos, sobretudo no interior do país, é que os tribunais foram-se embora, as conservatórias, o que era o público, foi-se embora, e na maior parte dos casos é o fisco, a última repartição pública que está lá presente. Se nós fechamos a porta é como se nós estivéssemos lá. E isso não pode acontecer. Nós não podemos abandonar nem o interior do país, nem as pessoas que, por qualquer razão, têm a maior dificuldade em aceder a esse trabalho. Ora, quando nós estamos, obviamente, a falar do capital humano, era aquilo que eu ia dizer. Em 2022, neste momento, os números da AT são já inferiores aos 11 mil que ali estão, andarão nos 10.300 trabalhadores, mas em 2022 nós tínhamos, então, 27% dos trabalhadores da AT como profissionais da carreira da inspeção tributária ou da inspeção aduaneira. 27%. Se lembram, durante o período da Troika, o FMI dizia que um país normal deveria ter cerca de 30% dos trabalhadores da AT na carreira da inspeção tributária e a fazer inspeção. Isso é interessante, que em 2011 aquilo que está assinado no documento da Troika é que seriam 30% dos trabalhadores da AT a fazer inspeção. Será essa a realidade? Não. Nós estamos então a falar de um pouco mais de 3 mil, neste momento o número estará um pouco abaixo dos 3 mil, e teríamos então cerca apenas de 1/3 dos trabalhadores da inspeção tributária aduaneira a fazer realmente inspeção. Ou seja, 1 em cada 3, 36,7%. Ou seja, 10% dos trabalhadores da AT fazem inspeção tributária. Ou seja, nós conseguimos sair de uma situação desesperada em que nos deixaram com a falência de 2011. Que foi exigido mais do que aquilo que estava previsto aos portugueses, e depois a nossa resposta em termos de autoridade tributária aduaneira é esta: 1 em cada 10 afinal, não 3 em cada 10. Esta é uma dificuldade que não estamos a conseguir ultrapassar, porque estamos a desviar inspectores tributários e aduaneiros para todas as ações, menos para aquilo que é a inspeção. E atenção, não estamos a diminuir a importância das outras funções. Estamos a dizer é que estamos a desperdiçar o investimento que o país fez naqueles trabalhadores para executarem uma função para a qual neste momento não estão a ser dedicados. E, portanto, em termos de investigação criminal, fiscal e aduaneira, temos um número reduzido de inspectores, um envelhecimento de capital, meios materiais não disponibilizados. Eu gostava de lembrar, a inspeção tributária e aduaneira, quando está no terreno, é a única inspeção neste país que utiliza o seu carro de família ao serviço do Estado. Por mais que venham falar de outras inspeções, a verdade é que nós usamos o nosso carro para sair, seja de onde for, e entrar dentro da casa do contribuinte, ir até a casa do contribuinte e ir para dentro das empresas. Não vamos para dentro de outra repartição pública. Nós estamos no terreno e utilizamos o nosso carro de família. E somos a única inspeção a quem isso é exigido, desta maneira. Temos, obviamente, também aquilo que são as lacunas na lei. As lacunas aqui, eu vou-lhe colocar realmente o entre aspas, porque muitas vezes delas parecem preparadas para o fazer. E temos uma falta de atuação sobre os benefícios fiscais, que mais à frente iremos analisar só para terem a noção daquilo que é a realidade também em termos de legislação e da complexidade dessa legislação. Gostava também de trazer aqui duas situações interessantes. Esta imagem foi obtida a semana passada, é o aeródromo de Tires, quando os ativistas, vamos ficar aqui com este nome, da Climáximo, conseguiram entrar e pintar um dos aviões que lá estava, um dos aviões privados que estava. Estamos a falar do aeródromo de Tires. Eu gostava de saber como é que se consegue entrar num aeródromo praticamente sem controle. Como é que foi possível 4 ou 5 pessoas entrarem no aeródromo, pintar um avião, tirar fotografias, publicar nas redes sociais até que alguém lá chegasse? Isso significava que eu conseguiria entrar no aeródromo de Tires, ir àquele avião, pegar numa mala de dinheiro, sair do aeródromo e ninguém me parava? Podemos estar a falar de malas de dinheiro, podemos estar a falar de malas de droga. Expliquem-me. É um aeródromo. Onde é que está a inspeção aduaneira? Onde é que está, obviamente, os OPCs que poderiam funcionar nesta área? É uma opção política não ter esta defesa naqueles locais? Ou foi apenas uma coincidência desgraçada? Eu sei que o professor Luís César já não está cá e não gosta da palavra desgraça. Bem, eu acho que não podemos ter medo das palavras quando elas representam aquilo que é. Mas vamos falar então realmente daquela realidade que é: temos inspectores tributários a utilizar o carro de família, são os únicos que utilizam também o seu telefone pessoal na maior parte dos casos, e são os únicos inspectores que desde 2001, desde o Decreto-Lei 112 de 2001, não têm a atribuição de um complemento de inspeção ou de qualquer subsídio de risco. Gostava também de lembrar que, na maior parte dos casos,
os trabalhadores da inspeção tributária trabalham de forma isolada. Ao contrário das outras inspeções, trabalham em brigada. E esse é um grave problema. Não só também a nível de corrupção, mas depois também a nível de segurança dos próprios. E, portanto, voltamos à questão das opções políticas e das opções administrativas. E esta é uma luta que a API tem vindo a ter já nestas 2 últimas décadas, mas que não tem tido qualquer tipo de reflexo na atuação política. Vamos então àquilo que eu falava, que era o caso dos benefícios fiscais. A receita fiscal cessante, que é aquela receita fiscal que não é recuperada por via da aplicação dos benefícios fiscais, rondaria cerca de 6% do PIB. Esse sistema fiscal, o grupo de trabalho, todos os governos gostam de fazer um grupo de trabalho para os benefícios fiscais. Este governo acabou no último dia da gestão, antes de ser demitido, de criar mais um, mas já lá vamos também. O sistema de benefícios fiscais ultrapassa as 5 centenas. A maior parte dos benefícios fiscais está fora da legislação fiscal, está em legislação própria. Isto é um problema, inclusive, para nós, para fazermos a gestão depois e fazer o controle, fazer a regulação e a inspeção. É, portanto, um sistema muito complexo, muito pouco transparente, sendo que o grupo de trabalho para os benefícios fiscais não conseguiu identificar o objetivo extrafiscal de mais de 120 benefícios fiscais ativos. Não se conseguia perceber, então, aquela legislação a quem é que se aplicava, ou quem é que poderia dela tirar benefício. Na maior parte dos casos, o benefício fiscal estava dirigido a uma situação em concreto. Foi desenhado exatamente para aquela pessoa, ou para aquela empresa, ou para aquela situação muito específica. Na maior parte dos casos, mesmo que essa pessoa ou essa empresa tenha aplicado o benefício fiscal, nós não conseguimos perceber qual foi o benefício extrafiscal. Porque muitas vezes estes benefícios fiscais resultam em criação de emprego ou na atração através da criação de um polo industrial, ou seja o que for. Mas são 120 em 5 centenas que nós não conseguimos perceber qual é o benefício extrafiscal. E, portanto, aquilo que se exigia desde 2019 era, então, apostar na criação, na monitorização e na avaliação. É no dia 7 de dezembro, no dia em que o Governo vai ser demitido pelo Sr. Presidente da República, que o atual Governo cria a UTAX, uma unidade que vai fazer a avaliação dos benefícios fiscais. Portanto, o próximo Governo vai ter de lidar com um grupo de trabalho criado pelo Governo que caiu, independentemente de ser o mesmo partido a ganhar as eleições ou não interessa, a questão nem é essa que está aqui em causa, é mais a criação de um grupo de trabalho. Quem vai fazer parte do grupo de trabalho, quem vai fazer a gestão, onde é que ele vai trabalhar, as pessoas estão preparadas, são especialistas na ação? Não sabemos. Foi criado um grupo de trabalho, há de ser ocupado em algum momento, há de ter um orçamento, seja lá o que for. Esta é a realidade com que nós vamos vivendo. Portanto, quando nós falamos de inspeção tributária, quando falamos de combate ao crime económico e fiscal, no caso da inspeção tributária aduaneira, nós não temos verdadeira autonomia da AT e, portanto, não há verdadeira autonomia operacional dos inspectores tributários, não há uma estratégia de alteração operacional na inspeção tributária. O facto de termos uma Direção-Geral de Impostos com 200 anos não significa que tenhamos de continuar a fazer a mesma coisa. Bem pelo contrário, se nós estamos aqui a apostar em inteligência artificial, convinha também apostar na inteligência natural das pessoas. E depois, mesmo para concluir, para não ocupar demasiado o tempo, acho que queremos todos ouvir o Dr. Luís Nunes e o professor Paulo Moraes, é importante apostar na educação. Foi uma das coisas que também foi já aqui salientada no primeiro painel. A educação para a cidadania é fundamental. Nós não estamos a criar ou a tentar inculcar nas crianças algo que seja fora do habitual. Nós estamos a falar de ética, estamos a falar de cidadania, não estamos a falar mais do que isso. Depois as pessoas, obviamente, têm a educação que resulta, obviamente, das suas ligações familiares. A APIT foi uma das criadoras do Prémio Nacional de Educação e Cidadania Fiscal. É um prémio que continua sem o apoio do Ministério da Educação, continua sem o apoio do Ministério das Finanças. Todos nos batem palmadinhas nas costas a dizer que excelente ideia, vamos lá. Mas a verdade é que continuamos a trabalhar sozinhos, sendo um sindicato com recursos bastante limitados. Mas a verdade é que nós não deixamos de apostar naquilo que é a educação e a cidadania. Eu gostava de, não para terminar com desgraças, mas se vocês todos saírem daqui um bocadinho zangados, eu não ficava nada chateado. Porque eu acho que aquilo que nós vivemos neste momento, no mínimo, deve nos deixar zangados. E depois, a partir dessa zanga ou dessa revolta, devíamos ser um pouco mais ativos ou mais proativos naquilo que é uma luta contra a corrupção, contra a evasão fiscal, contra a fraude. Muito obrigado a todos.